Nesse pequeno vídeo agora, queremos falar sobre contexto. Um texto e o seu contexto. Existem vários tipos de contexto. Contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural. Mas basicamente, de um texto escrito, de um versículo, de um texto, existem três tipos de contexto. O contexto imediato, o contexto remoto e o contexto geral. Contexto geral. São esses três tipos de contexto. Quando eu pego um texto, quando eu pego um texto como esse, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Qual é o contexto imediato dele? O contexto imediato dele é os três versículos de cima e os três versículos de baixo. Esse é o contexto imediato desse texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os três versículos que vêm antes e depois os versículos que vêm depois é o contexto imediato. Qual é o contexto remoto? O contexto remoto é o capítulo 4. É todo o capítulo. Todo o capítulo é o contexto remoto dele. É o contexto remoto. E o contexto geral? O contexto geral é toda a Bíblia. A gente vê esse versículo aqui muitas vezes, aqui em caminhões, em carros, em outdoor, tudo posso naquele que me fortalece. Será que eu tenho o direito de pegar um texto e isolar ele do seu contexto? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente vê muito isso em carros, caminhões, em outdoors. Será que esse texto está dizendo isso? Você já leu o texto, os três versículos de cima, onde Paulo fala sobre esse texto? Que ele vai falar: posso passar fome, sei se tem abundância, se tem escassez. E aí sim Paulo vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso nunca pegar um texto e fazer desse texto o meu cavalo de batalha e falar que essa é a verdade e defender um texto e fazer dele meu cavalo de batalha e querer provar ao mundo que esse texto está dizendo isso. Porque não é o texto que explica a Bíblia, é a Bíblia toda que explica o versículo. Vou repetir: não é o versículo que explica a Bíblia, é a Bíblia toda que explica o versículo. Jamais eu posso pegar um texto isolado do seu contexto e fazer dele meu cavalo de batalha. E não é isso, temos que fazer isso, temos que defender isso. Posso tudo naquele que me fortalece e fazer loucuras em nome da Bíblia, porque a Bíblia não autoriza fazer isso. Para mim estudar a Bíblia, eu tenho que pegar um texto, ver o seu contexto imediato, que é os três versículos de cima e os três versículos de baixo, o contexto remoto, que é todo o capítulo, e o contexto geral, que é toda a Bíblia. Porque não é o versículo que explica a Bíblia, é a Bíblia toda que explica o versículo. Eu tenho muita gente no mundo hispânico, aqui dos nossos vizinhos aqui de Colômbia, Bolívia, Paraguai, tem muita gente. E um rapaz sai do meio de duas árvores e eles citam aquele texto: não, tudo que eu pedir em teu nome eu receberei. Ele cita esse texto. E aí as pessoas que não entendem, que não sabem interpretar, pegam um texto. Está aqui, eu vou ler esse texto. Portanto, eu lhe digo: tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberão, e assim lhes sucederá. Eu posso pegar esse texto, isolar esse texto de toda a Bíblia e fazer dele meu cavalo de batalha? Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11:24. É assim que se interpreta a Bíblia? Tem algum outro texto que confronta esse texto? Ah, então eu posso pedir tudo. Eu posso pedir para ser presidente dos Estados Unidos. Eu posso pedir o que me der vontade, que Deus vai cumprir. Tem outro texto, à luz de outro texto, para comparar com esse texto, que vai ver que esse texto não está dizendo essa verdade, que eu não posso pegar esse texto e fazer dele meu cavalo de batalha. Olha que interessante esse outro texto. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Olha a diferença. Olha a diferença. Se eu peço alguma coisa de acordo com a sua vontade, não é o que eu quero. Tudo que eu pedir em teu nome eu receberei. Mas o outro texto vai dizer: se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade do Senhor, aí sim eu receberei. Eu tenho que saber interpretar a Bíblia. A Bíblia se estuda comparando versículo com versículo. Jamais eu posso isolar um texto do seu contexto. E não é o versículo que explica a Bíblia, é a Bíblia toda que explica o versículo. E esse pequeno vídeo aqui do contexto imediato, remoto e geral possa explicar a você para que ninguém te possa enganar. Ninguém te possa enganar.
Porque jamais eu posso pegar um texto e fazer dele meu cavalo de batalha e falar isso é a verdade. Eu tenho que comparar com todos os textos e que eles vão estudar a Bíblia se comparando. Que essa pequena videoaula possa ficar como um ensinamento a você e você possa ser um grande hermeneuta da Bíblia. Deus te abençoe.